Querido Deus, obrigado pela manhã nesse sábado. Queremos te convidar essa manhã para estar conosco. Estamos felizes por termos mais um sábado na tua presença, tempo para descansar e também para estudar. Pedimos que nos acompanhes nessa manhã para que possamos ter um momento abençoado. Assim te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bom estar com vocês aqui essa manhã. Eu vou apenas abrir aqui a janela do chat para não perder as mensagens de vocês. Então, essa manhã a gente está aqui quase 20 pessoas e a gente certamente vai ter a oportunidade, né, de ter participação de todos vocês, tá? Eu queria realmente pedir que vocês participassem, tá? Esse estudo, ele foi organizado um pouco em cima da hora da minha parte, tá? Vocês talvez vão perceber que vou tocar em vários assuntos, mas assim, vai depender da interação de vocês desse momento ser proveitoso, tá? No sentido de ser uma escola sabatina, se vocês assim quiserem. Esse momento é importante que vocês participem. E o que eu talvez queria fazer inicialmente seria recapitular um pouco alguns aspectos, tá? Primeiramente, eu quero falar sobre notícias, tá? Com vocês essa manhã. As notícias dessa semana passada, das semanas recentes, notícias importantes. Também quero recapitular brevemente algo sobre o estudo da Renilde, tá? Ela iniciou uma pequena série de estudos sobre um artigo que foi compartilhado já há algum tempo atrás, né, sobre os assuntos, os riscos, né, importantes, relevantes para nosso ano 2023. Acontece que metade do ano já se foi. Uma das um, um ponto de partida, talvez, para fazer isso, eu queria relembrar brevemente um, os assuntos, né, que a Renilde começou a apresentar sobre aquela série de artigos, tá, que compartilhamos, que falaram sobre os riscos desse atual ano 2023. Tá? Lembrando que a gente acabou de completar já a metade do ano e então seria um bom momento para a gente talvez olhar para trás um pouco e ver como que estão andando as coisas, sendo que esses artigos, né, são 10/11, né, foram bastante específicos e nos riscos iminentes para alças, tá? E vamos ver como vai o nosso tempo. Talvez ainda quero compartilhar alguns gráficos aqui. Então, o primeiro assunto dessa série dos artigos, né, dos riscos para 2023, alguém lembra? Eu sei que todos podem abrir os artigos, mas alguém lembra qual era o primeiro risco citado? Podem colocar no chat ou abrir o microfone. Acho que era a Rússia, né?
Exato. E onde está o risco com Rússia? Por que eles colocaram Rússia aí como eles chamaram Rússia descontrolada? Eu acho que foi o título que eles deram a esse item. Eu acho que foi Rússia Foi desonesta. Rússia desonesta. Rússia desonesta. Ok, obrigado. E por quê? Eu acredito que porque ela está totalmente enfraquecida agora, ela vai acabar apelando, né, para aquilo que ela tem, que é a arma nuclear, né, para tentar chantagear os outros países. Sim, ela tem feito isso, não, ao longo desse ano, de fato. Aludiu várias vezes, né, a possibilidade de poder fazer uso dessa arma nuclear, ou das armas nucleares. Exato. O que mais que vem em mente quando vocês veem assim essa questão da Rússia? A revolta do grupo Wagner. Uhum. Não? É, o perigo, né, da Rússia está certamente nesse artigo, ele está no contexto da guerra contra a Ucrânia, né, a invasão. E por que é chamado desonesta? Não, alguém quer talvez comentar sobre isso? Eu acredito, Gabriel, também pela maneira como ela usa a informação, né? Ou seja, a desinformação, né? Ela usa a desinformação, a mentira, para tentar justificar os ataques, a maneira como ela está agindo. Uhum. Eu acho que Também Pode falar. uma outra coisa que eles fazem é se colocar no papel de vítima, é como se eles estivessem apenas se defendendo, é como se a Ucrânia tivesse iniciado algo e eles estivessem apenas se defendendo, né? E por isso iniciou toda uma guerra. Muito bem. E em que sentido a Ucrânia teria provocado ou iniciado esse conflito? Acredito que é Aproximação do Ocidente. aderir à OTAN. Exato. Não? Então, o suposto grande perigo, não, é o pedido da Ucrânia de fazer parte da OTAN. Não sei se o quanto vocês acompanharam as notícias, né, mas o Prigozhin, né, o líder desse grupo mercenário, ele comentou algo interessante. Alguém viu o que ele disse, né, sobre os motivos, as intenções dessa invasão e com respeito à OTAN? Temos bastante gente participando. Tenho certeza que vocês leram as notícias, artigos. O que disse Prigozhin? O que estava motivando essa invasão? A desnazificação da Ucrânia. Na verdade, o Prigozhin disse que tudo isso não tem nada a ver com isso, né? Que isso era um pretexto inventado. Ele disse que essa invasão serve apenas
né, para atender às ambições, né, dos poderosos e ricos na Rússia, tá? E não tem essa questão da OTAN e tudo isso, que isso era apenas arrumar um pretexto para entrar, para poder explorar a Ucrânia e ter mais um lugar para poder tirar os recursos, tá? Isso foi o próprio Prigozhin que falou, não? Ele ficou bastante revoltado, gravou esse vídeo, áudio lá, né? Postou no Telegram. Isso no contexto desse motim, tá? Talvez a gente pode compartilhar isso depois, tá? Agora tem toda uma discussão, né, de quem se isso foi orquestrado ou não, e como se deu tudo aquilo, onde ele está, enfim, né? Tem várias coisas sendo discutidas, mas não vamos esquecer, né, esse imediato impacto que essa situação causou. Rose, você queria falar? Uhum. É que o Bigodin também diz que foi um erro a Rússia ter invadido a Ucrânia. Ela não deveria ter cometido esse erro. Exato, ele foi bem explícito, não? Ele foi realmente claro que foi uma decisão errada, e ele difamou, assim, né, os motivos por trás dessa invasão. Tá, eu quero compartilhar com vocês aqui, porque o segundo ponto dessa lista, né, de perigos, ela é alguém lembra qual seria o segundo ponto? É a China? China, né? E o que sobre China? Eu vou compartilhar uma foto aqui com vocês. Alguém? Fala sobre o Máximo Xi, né? Sobre Xi Jinping. Uhum. E aí vem trazendo, né, o governo de Xi Jinping, como tem sido ultimamente, trata bastante sobre o fato do Covid-0, né? Como ele tentou implantar isso, mesmo em todos os países já tendo cessado, né? Com a Aham. Covid-0, ele permaneceu ainda por muito tempo, e isso trouxe consequências, péssimas consequências para toda a população. Muitas pessoas morreram porque não podiam sair de casa, e também com isso acabou acontecendo também para a política que ele estava apresentando, para ele também, para todo o governo, isso foi muito negativo, isso repercutiu pelo mundo inteiro. Aham. Um dos pontos. Ok, obrigado. Assim, esses artigos estão postados já há algum tempo, e alguém lembra, assim, algo sobre China e as pistas falsas? Um dos pontos que estava mencionado lá com respeito à China. Gabriel, eu não lembro, não sei se eu lembro disso, mas ele também fala de uma amizade sem limites com a Rússia, né? Sim. O Xi Jinping. Sim, o Xi Jinping, eles têm laços bem fortes, não? Esse último artigo dessa lista, desses 10, né, o 11º, ele chama pistas falsas, tá? Ou seja, são acontecimentos, né, que poderíamos pensar que talvez teriam alguma importância, relevância
para 2023, mas esse grupo da Eurásia, né, essa associação, eles chegam à conclusão que não vai ter o impacto como a gente talvez pensaria. E eu achei interessante que hoje ou ontem no jornal The Economist, eles postaram uma charge, tá? Eu vou compartilhar aqui rapidamente. E vocês conseguem ver? Sim. Eu sei que nem todos estão fluentes no inglês, mas vamos ver se dá para entender. Alguém pode traduzir para nós o que está escrito aqui? Ou talvez explicar Não o que estamos temos vendo fome aqui? nesse momento. Aham. Sem fome neste momento, tá? E aí? Você quer aproveitar, Gabi, e talvez como você entende esse cartoon aqui? Quem é quem? Eu tenho que olhar direitinho. Eu posso falar, Gabriel? Eu vou, Renide, você pode falar sim, mas eu vou. Não sei se a Gabi queria falar algo. Você disse que teria que olhar primeiro. Não, pode ir, Renilde. Eu estou olhando aqui direitinho primeiro. Tá, então pode falar, Renide. Tá bem. Eu estou vendo aqui que, de certa forma, os alimentos, né, que estão em vasilhas que parecem para ser servidas é a Ucrânia, ali como um porco-espinho, né, reagindo. Num outro prato nós temos Taiwan e tentando abocanhar ali a Ucrânia, eu acredito que seja a Rússia, né, que é um urso, né, parece um urso bem grande, montado nas costas do urso também, brigando contra o urso, né, como se fosse de uma forma que ele esteja agindo de uma forma injusta para com esse outro urso também, é um Wagner Group, que seria o grupo lá, né, que reagiu contra a Rússia, contra Vladimir Putin. Então, assim, é parte do que ele também é, do que a Rússia também é, porque a demonstração aqui é um urso menor sobre um urso maior. Aquele urso maior está todo atacado, né? Cheio de espinhos aí do porco-espinho. Mas eu acho que nem é um porco-espinho, é aquele bichinho que tem lá na escola também, como é o nome? É porco-espinho mesmo. É porco-espinho Ouriço. mesmo? Então, é o ouriço, isso. Do lado aqui, a gente vê um dragão que representa a China, inclusive esses palitinhos na mão, né, representa a China. Olhando para tudo isso acontecendo, não sei dizer se está esperando o que vai acontecer, não está esperando ser servida, olhando para a Rússia, mas esperando ser servida aqui do outro lado por Taiwan, que também é um pequeno dragão, né? Como ali a gente vê o que representa o grupo Wagner, e em cima aqui a Taiwan é um pequeno dragão que está pronto já com as luvas para brigar contra o grande dragão ali, uma guerra servindo esse pequeno dragão que é Taiwan, pela forma que está ali para a China, e a China dizendo que não está com fome neste momento, né? Porque a gente sabe também que tem esse conflito que está iminente ali entre a China e Taiwan, porque a China considera Taiwan como parte da China, sendo que Taiwan se liberou já há algum tempo, eu não saberia dizer há quanto tempo, mas que também a gente sabe que ocorre esse conflito, né, entre a China e Taiwan. Por Obrigado. Taiwan ter sido colonizada, né, pelo Ocidente e ter todas as características administrativas e a vida em Taiwan como a vida ocidental. Certo. Obrigado, Renilde. Alguém quer acrescentar algo?
E aqui a gente vê um paralelo, né, entre esses dois países, da mesma postura que a Rússia tem em relação à Ucrânia, né? Eu acho que mais ou menos o que a Renilde falou, né? A China também tem em relação a Taiwan, de não reconhecer a independência desse povo. Exato. E quais seriam as ambições? Porque se a gente for voltar um pouco nas notícias desse ano, vocês vão encontrar que China e Taiwan tava lá, estava assim preocupante, não? Porém, esse grupo Eurásia falou é uma pista falsa, tá? Não vai ser o assunto de 2023. Gabriel, posso? Pode. Mas a China e Taiwan é um caso diferente de Rússia e Ucrânia. Taiwan nunca foi reconhecido pelo mundo como um país independente, portanto, continua a ser parte da China. Foi uma parte que foi uma ilha que foi ocupada por parte do povo chinês que fugiu da guerra, quando eles perderam, com o Mao Tse-tung. A Ucrânia não, a Ucrânia é um país independente e está a ser invadido por outro país. Portanto, está a ser usado aqui, o rato, está a ser usado, o grupo Wagner está a ser usado, porque são eles que fazem os trabalhos sujos da Rússia. Eles foram intitulados como um grupo assassino pelos Estados Unidos da América. Uhum. Mesmo assim, não é por acaso que o artista aqui escolheu essa imagem, não? E eu acho que sim, é justamente porque existe um paralelo, não? Uma ilustração, uma parábola, não? Ela não precisa ser idêntica ao detalhe, mas as ambições da China para com Taiwan, sim, podem ser comparados às ambições da Rússia para com a Ucrânia. Não? Porque podemos dizer, tudo bem, Taiwan não é reconhecido como um país, um Estado independente, não, pelos países do mundo, mas Rússia, por sua parte, também não parece reconhecer, não, essa independência da Ucrânia, não? Pelo menos, se eles reconhecem no papel, eles não se comportam assim, não? Porque eles dizem que, olha, a gente vai ter que entrar aqui, né, para defender os interesses dos cidadãos russos que moram nessa Ucrânia e vamos entrar de qualquer forma, não? O pretexto não falta. E parece que passou a fome aqui, né? Porque a China está olhando e não deu muito certo essa missão toda. E, enfim, eu achei interessante. Isso é uma coisa bem atual que eu olhei. Vocês podem depois ler o artigo no jornal The Economist, ou talvez a gente traduz. Fala sobre China, como China avalia essa questão do motim de Prigozhin. Então, por que compartilho? Porque eu acho que a gente precisa ficar de olho que no meio de tantas notícias, tá, e manchetes, a gente precisa saber filtrar aquilo que é relevante, né, que é importante para nós. Que era o terceiro item dessa lista, né, de preocupações ou perigos para 2023? Alguém sabe? As armas de destruição em massa. Quase. Eles fizeram eles brincaram com a palavra, né? Porque é uma expressão fixa, né? Armas de destruição em massa, e eles trocaram uma palavra ali. Alguém percebeu? Armas de disrupção em massa. Desnutrição? Disrupção, não? Disrupção. Disrupção. O que seria disrupção? Falei errado.
Alguém explica o que é disrupção? Porque no inglês está disruption, não? Eu procurei rapidamente e não encontrei essa palavra disrupção em português. Ela parece fazer sentido, não? Mas talvez mais fácil algo como perturbação, tá? Seria Confusão. Aham. um restabelecimento brusco, eu encontrei, por exemplo. Ou isso. Eu acho que se a gente for pelo sentido da palavra no inglês, seria algo que vai atrapalhar, algo assim para desviar a atenção de alguma forma. Exato, né? Para Seria, atrapalhar, para... seria a descontinuação de um processo que já existe, né? Ok. Talvez Interrompimento do seja um processo aqui. falso cognato, eu não sei, porque pelo que eu entendo no inglês, realmente se trata de bagunçar, de atrapalhar, de perturbar, não? Isso também se explica se a gente lê o contexto, né, desse ponto, desse artigo. Alguém lembra sobre que se trata, né? Porque o título pode ser uma coisa, mas de que fala esse risco 2023? Olha, eu não lembro do que fala esse risco, mas, por exemplo, se eu penso na palavra no inglês, no sentido, e como a Rússia muitas vezes ameaça de usar a arma nuclear, eu acho que é uma distração de alguma forma, né, que ela usa num tom de ameaça com essas armas nucleares. Uhum. Alguém concorda, discorda? Eu acho que todo mundo deveria se tomar o tempo, talvez hoje, e ler esses artigos. Eles são curtos, cada um tem talvez uma página ou duas, dá para ler rapidamente, tá? Essas armas, né, de perturbação em massa a que eles se referem aqui, se refere a IA generativa, tá? Inteligência artificial. É a isso que se refere o artigo. E por quê? Por que isso é de repente, um assunto no ano 2023? Quem pode, talvez, contribuir algo? Não sei se ajuda, mas tem muitas notícias agora sobre a inteligência artificial. Deu um boom de vídeos, de notícias e o desenvolvimento, como está avançado, né? E também se fala muito em riscos com a inteligência artificial, que pode também não ser algo seguro. E eu me lembro de um dos artigos que um dos engenheiros da Google foi demitido Demitido não, ele foi colocado ele está remunerado, mas não pode ir para a empresa, né? Não pode trabalhar por enquanto, porque ele fala do risco que é a inteligência artificial, e essa está ligada ao Google, né? E ele conversa com essa inteligência artificial e parece que ela demonstra saber mais e está se desenvolvendo mais. É bem interessante, é como se fosse quase um humano, não sei se mas ele traz essa preocupação. E tem outros robôs e outras que estão sendo usados são do IA, que é muito interessante, tem umas características, enfim, mas que traz risco também, tem seus riscos. Ok. Eu acho que é por aí, mas talvez eu vou comentar um pouco. Temos uma mão levantada. Carolina, por favor. A Terry fala sobre isso nos últimos vésperas que ela apresentou.
ela mostra como a inteligência artificial que é temida, na verdade, é como você disse, a inteligência artificial geral, né? E ela fala de inteligência artificial que tem a capacidade de formular o seu próprio software. Mas ela acaba desbancando isso, né? Tem muitas pessoas ricas e muito influentes que deram declarações, por exemplo, o Stephen Hawking, o Elon Musk, eles falam muito disso, de que a gente estaria acordando um demônio que pode destruir a raça humana, né? Por exemplo, assim, se essa inteligência artificial percebesse que, na verdade, são os próprios humanos que estão causando problemas na humanidade, por exemplo, as pandemias, são os que estão causando os desmatamentos, inundações e tal, e depois essa própria inteligência artificial vier e quiser matar a gente e tal. Mas isso, na verdade, são interpretações errôneas. Tem até uma cientista, né, de que a Terry fala que ela vai mostrando a diferença do cérebro humano, da complexidade que existe no cérebro humano e como uma máquina ela não tem o poder de se desenvolver assim como um ser humano, porque é uma coisa assim muito, muito, muito diferente e, enfim, se você programa uma máquina para fazer uma coisa, por exemplo, né, o exemplo que ela usa para jogar xadrez, ela vai registrar todo aquele processo matemático e aquela máquina vai fazer aquilo ali muito bem, mas ela não tem um poder de aprender uma coisa além daquilo que você programou ela para fazer. Então, acho que essa questão eles consideram como um risco, mas é bem questionável. Obrigado a ambas vocês. Eu concordo e discordo com alguns pontos, mas não é talvez o escopo desse estudo a gente entrar em cada um desses assuntos. Só sobre essa questão do funcionário do Google que foi demitido, até onde eu lembro, ele deu entrevistas, né, e começou a dizer que essa inteligência artificial da Google estava tendo sentimentos reais, ele estava convencido, né? Então começou a entrar nessa coisa assim, vamos dizer, um pouco esotérica, né? Porque eu acho que isso a gente precisa ter claro, assim, né? Pode talvez parecer que tenha sentimentos, ou pode ser, assim, usar palavras bem parecidas, como alguém expressaria sentimentos, mas continua sendo uma máquina, não? Tá certo. Gabriel, Pois não. é aí que está o perigo, né? Dele querer dizer que a máquina pode parecer um humano. Uhum. Agora, esse artigo, ele fala não tanto sobre inteligência artificial em geral, tá? Ele fala sobre inteligência artificial generativa, tá? Por quê? Tá, eu vou talvez abreviar, né? A gente tem eleições chegando, não? A gente sabe que através da inteligência artificial generativa, né, você pode automatizar coisas que a gente já tem acompanhado nas eleições passadas, né? Se vocês lembram dos bots, né, que começaram a postar coisas, né, contas fake no Twitter, espalhando notícias, né? E a gente está numa altura, né, na tecnologia onde eu diria que a grande maioria, né, das pessoas entre nós não seria capaz, né, de distinguir apenas por um texto postado, né, se isso foi postado por um ser humano ou uma inteligência artificial generativa, tá? Gabriel, Pois não. você quer concluir? Aí eu falo. Não, pode falar. É que também o IA, essa tecnologia, né, que teve um espaço assim desenfreado
sem muita barreira, ela também é uma ameaça à democracia, né? Eu acho que é o que você está tentando trazer agora. E é a gente não conseguir distinguir, né, o que é uma máquina, o que é. Acho que tem muito a ver também com as fake news, com tudo que a gente tem visto sobre política, etc. Uhum, exatamente. Então, a gente poderia falar bastante sobre isso, tá? Mas assim, o que eu digo é que essas tecnologias, e não vamos nos iludir, eles são tão avançados, né, que eles sim vão ter um impacto, né? Se a gente já estava tendo problemas com contas fakes do serviço secreto lá da Rússia, né, da Internet Research Agency, né, que estava postando fake news por aí, né? Imagine agora onde você nem precisa mais de um ser humano escrevendo as mensagens, senão você tem uma inteligência artificial, você pode colocar certos parâmetros, ela vai começar a produzir coisas muito bem formuladas e fazendo sentido e levando assim toda essa questão de uma campanha eleitoral a um ponto, né, que talvez depois, né, pode se analisar e ver que era fake e que não era, mas no momento da eleição eu acho que pode causar uma enorme assim confusão, né? A gente sabe das tecnologias que podem reproduzir, né, a voz característica de ser um ser humano, né, de uma maneira assim impecável, né, que está preocupando artistas, políticos, né? Então, imaginem isso num contexto de um processo eleitoral. Lara, o Pedro. Não, só queria lembrar, você lembra esses dias com a Bolsa? Como caiu com um vídeo falso feito por inteligência artificial, caiu por uns poucos minutos, mas afetou, tipo, o pessoal acreditou numa notícia falsa de um Eu vídeo. perdi isso, Pedro. Nos Parece conte que mais. a inteligência artificial criou um vídeo sobre um ataque no Pentágono. Hum, Então, é isso, só adicionando que às vezes a inteligência artificial consegue criar imagens ou vídeos também muito bons. Então, não é só texto, não é só um áudio, é um assunto bastante complexo. Então, sim, basicamente, fake news cresce muito com inteligência artificial. Daí é, é onde eu entendo que o que a Terry fala, onde ela desmente o risco, ela desmente aquele risco de ciência ficção de uma toma do poder por parte das máquinas. Talvez isso sim é fake e não chega a acontecer nunca realmente. Mas tem claro. outra parte que é muito real, que é essa Sim, parte aí que estamos falando. sim. Sim, a gente precisa sim distinguir entre, né, esses cenários que alguns querem pintar, né, das máquinas tomando controle da humanidade e tal. Mas sim, já existem seríssimos problemas com inteligência artificial, né? Esses dias vi lá uma triste notícia, né, como o crime da pedofilia, né, tem crescido assim de uma maneira impossível quase de controlar, né, por pessoas que criam imagens, né, não precisa mais assim tirar foto ou o que seja, né, eles apenas a inteligência artificial cria essas imagens horrorosas, né, e estão sendo divulgadas, estão sendo vendidas, né, tem empresas que lucram em cima disso, é muito preocupante assim, né, as medidas que isso está tomando, que de repente parece estar saindo do controle, e porém existem tentativas, né, da parte da política, da democracia, né, de restringir, né, certas tecnologias, né, que precisam de seguir normas também. Outro ponto, eu vou pular alguns pontos aqui nessa lista dos riscos 2023, né? Inflação. Eu acho que se vocês acompanham um pouco, né, vocês sabem que é um problema em vários países.
Irã, fala do Irã, fala da crise de energia, do petróleo, desenvolvimento global estagnado, né? Fala assim que as maiores vítimas dessa estagnação serão as mulheres e meninas no nível de educação. Estados Unidos divididos, né? Eu acho que a gente vê isso a cada dia, tá? As notícias que a gente acompanha, né? Um país profundamente dividido. E fala também do TikTok boom, né? Geração Z. Né? Isso seria bem interessante entrar aí, mas é um assunto por si. E o último, a crise hídrica. Alguém viu notícias? Talvez os nossos participantes aqui do Uruguai. Porque eu vi algumas notícias esses dias. A nossa notícia sai pela torneira em forma de água salgada, então a gente viu, Uhum. infelizmente. É Já real 3 meses isso? com água salgada aqui. Quase 3 meses. Uruguai, a zona metropolitana, né, que é a metade da população, ficou sem água. E aí tem que misturar com água salgada para conseguir, pelo menos, Sim. manter a torneira funcionando. Então, você decidiu manter a torneira com água um pouco salgada do que tirar a água. Isso aconteceu porque teve um ano de seca no passado, basicamente, que não choveu, a gente teve que todo ano, e choveram o quê? 10 dias e pouquíssimo. E aí não houve um preparo, né, do governo, e agora esse ano não chove um pouco mais, mas não chove o suficiente para voltar aos níveis normais de água, e eles estão disponibilizando água um pouco salgada, que eles dizem que não pode, que só gestantes, hipertensos e bebês não podem beber. Mas ninguém consegue beber essa água naturalmente, porque é uma água muito desagradável, né, o sabor e tal. Tem gente que toma banho e arde os olhos, então é bem, assim, preocupante. E o governo, que é o governo de direita, não se levantou ainda para ir publicamente falar qual que vai ser a solução. Então é uma situação bem preocupante. Uau! Assim, para quem não sabia, né, agora, né, país vizinho, aqui está tendo um sério problema hídrico, né, bem atual, né? E não é só no Uruguai que a gente está tendo problemas, né? A Alemanha também tem problemas com água, né, em volta da capital, Berlim, né, tá tendo uma enorme preocupação com a escassez da água. Vários lugares do mundo, né? Vale a pena ler, né? Filtrar notícias, né? Tendo essas coisas em mente, né? Porque notícias ruins não faltam, né? Mas o que é relevante para nós, né? Isso que eu queria talvez chamar a atenção. Que mais? O tempo correu aqui um pouco, a gente perdeu alguns minutos, mas eu vou mesmo assim encerrando. O propósito do estudo é basicamente o que eu queria falar com vocês, não como me parece importante, né, a gente levar a sério o nosso dever de acompanhar notícias, não? Porque metade do ano já se foi, tá? E de repente tá chovendo notícias cada dia, tá tendo notícias que parecem ser significantes, mas parece que às vezes a gente não sabe colocar eles no contexto, né? Categorizar. O que aconteceu nos Estados Unidos essa semana passada? O que vocês acompanharem? Alguém tem talvez alguns destaques? Teve algumas decisões importantes, né, da parte da Corte Suprema dos Estados Unidos. Eles cortam, a Corte Suprema cortando as verbas para os alunos, né? E não querendo perdoar as dívidas ou empréstimos que esses alunos tinham ou têm. Ok. Um ponto muito importante. Obrigado, Gabi. Não, vocês veem assim, o Biden teve uma ideia, né? Fez uma promessa eleitoral e
e de repente não consegue colocar em prática, tá? Porque esse órgão, né, que era para estar aí como apenas uma instituição neutra, né, que interpreta lei, que interpreta a constitucionalidade, né, das legislações, né, tá de repente composto de qual maneira? Como que é composto essa Suprema Corte? Ela tem, é, talvez alguém quer contribuir aqui, né? Tem quantos membros? Quem que tem a maioria? Vamos tentar relembrar rapidamente aqui, já encerrando. Tem 9 membros, 6 são conservadores e 3 são liberais. Exato. 9 membros, né? Número ímpar porque não pode empatar, né? E a maioria, né, 6 de 9 são conservadores. Tá? Então, você tem agora um presidente liberal, né? E ele não consegue colocar em prática, mesmo que ele estava conseguindo assim levar em frente essas legislações, em última instância é levado à Suprema Corte, né, que não está aí para fazer política alguma, mas eles acabam tendo um peso significante na política dos Estados Unidos, né? Eles estão aí basicamente desfazendo tudo aquilo que acabou sendo, que passou por certas instâncias, não? Porque não é assim apenas de um dia para o outro que se toma uma decisão dessa, não? Então, o perdão dos empréstimos, das dívidas estudantis, né, que é um problema crônico, né, da sociedade americana, derrubado, né? Que mais? Que mais? Teve mais decisões significativas. E as universidades não podem usar mais as ações afirmativas, que seria usar a raça como um critério de seleção. Uhum. Tem um nome aqui no Brasil para isso? Alguém sabe? Cotas. São as Cota cotas. racial. Cotas raciais, não? De repente, a raça não serve mais como critério. E talvez valha a pena recapitular, né? Por que se quer se usa cotas raciais? Alguém quer talvez dar um mini resumo? É uma política de reparação, né? Menos aqui no Brasil, sabendo que as pessoas elas não partem, a gente não acredita em meritocracia, né? Enfim, não partem do mesmo lugar. Houveram centenas de anos de escravidão e, naturalmente, as pessoas negras, falando desse grupo, elas estão mais desfavorecidas nas oportunidades de adquirir conhecimento, de frequentar boas escolas, né, ter um bom preparo. Então, a gente faz essa política de reparação para tentar igualar algo que é tão difícil, né, de chegar no mesmo nível. Exato. Né? E parece que essa maioria da Suprema Corte, né, esse bloco conservador, acha que não é mais necessário. O que está implícito, né? Qual o perigo implícito assim quando você tira, né, medidas, né, de equidade como essa? O que vocês acham que é só sobre raça ou pode talvez ter um impacto maior? Eu acho que isso vai para tudo aquilo que ainda precisa se lutar por igualdade, seja questão de direitos LGBT, direitos das mulheres. E é como se esses 6 juízes já acreditassem que eles já
não é necessário mais, talvez nunca seria necessário na cabeça deles, mas é como se não fosse mais uma preocupação para eles essa luta e essa busca pela igualdade, como se já já está bom. Então é um grande perigo, né, para todas as minorias. Gabriel, Sim. e pegando o gancho da Lara aí, se eles podem fazer isso com essa cota, eles podem querer fazer isso com todas as formas que tiver de ajudar a minoria, né? Seja a cota ou seja qualquer outro ponto, e eles podem ir derrubando tudo isso. Ok. Obrigado, gente. Como que vai? Tem um ditado, né? Quando Estados Unidos espirra, como que vai? Alguém lembra? Os Estados Unidos espirra e o resto fica gripado, não sei. É por aí. Eu digo que a gente não deve pensar que esses problemas são só dos americanos, tá? É uma tendência, né, que a gente observa, né, a direita, né, tem uma agenda bem orquestrada, né? O que mais aconteceu em nível da Suprema Corte essa semana? Que mais Teve viu uma que alguma notícia? tu compartilhou, então tá acessível para quem quiser ver no Bible Study Brasil, mas em relação à Suprema Corte também ter decidido em favor de uma empresa de web designer que teoricamente, né, apelou falando que ela fazia sites de casamentos e não estaria confortável pela sua questão religiosa de fazer casamentos, sites para casamentos gays, mesmo que isso nunca foi realmente uma ameaça real, e ela decidiu em favor dessa empresa, ou seja, isso abre, né, um espaço para que todos os estabelecimentos possam discriminar com base em gênero e talvez em outros tipos de, né, raça, enfim, isso abre a possibilidade de discriminação para mais uma vez para todas as minorias, né? Uhum. Obrigado. Não, e o que isso nos lembra? Qual caso importante que estudamos em detalhe? Da padaria, Uhum. de não querer fazer o bolo de casamento e tal, né? Toda essa questão libertária e igualdade versus... Ai, Liberdade. esqueci. Liberdade. Liberdade de expressão, né? Sim. Né? Porque no caso aqui, quem reclama a sua liberdade de expressão não é o casal gay que nem sequer existe, né? Nesse caso, mas é essa designer de páginas web, né? Que fala, e se eu não quiser fazer sites para casais gays? Não quero, é minha liberdade, não? Sim, esse contexto da liberdade de expressão é algo recorrente. E, Bárbara, me diz quantos minutos que eu posso falar ainda, talvez considerando que 10. teve 10. Obrigado. Tem um outro ponto importante sendo decidido na Suprema Corte com respeito ao sábado. Alguém sabe? Alguém viu? Bom, acho que se decidiu a favor de uma pessoa que estava precisando descansar no domingo, que ele considera esse seu dia sabático, e a corte, até a parte, alguns dos liberais se colocou do lado dele, com relação a que, nossa, deveria respeitar o dia religioso das pessoas, não se legislou a favor do domingo, se legislou a favor de um dia sabático, segundo a crença da pessoa. É muito interessante. Não alguns, todos, não? Os três liberais se juntaram. Ah, tá. Isso foi uma decisão unânime, não? Pelo que eu tenho aqui aberto, aqui o site na Washington Post, eles têm uma linha de tempo assim das decisões que estão pendentes e que vão ser decididos, não?
realmente, sobre aqui, o título literalmente é Tempo Livre para o Sábado, não? E não sei exatamente se se refere apenas a um tempo sabático simbólico, senão também literalmente sobre o dia sábado. Mas, como você disse, Pedro, né, é sobre tempo livre por motivos religiosos, não? E a decisão basicamente diz que a empresa tem que conceder esse tempo livre, se não houver assim motivos que pesam, né, que isso cause, vamos dizer assim, gastos desproporcionais para o empregador, não? Então, sempre que for viável, não, eles sim têm que conceder esse tempo livre. Mas e aí? O que vocês acham sobre uma notícia dessa Suprema Corte conservador, né? Se alguém, vamos dizer, vê essa notícia, quem sabe, né, da Eu queria dizer Igreja uma coisinha Adventista sobre ou... isso. Fiquei pensando, primeiro que nada, é uma lei certa, até porque, acho que você disse, né, unânime. E, enfim, bom senso aí, eu acho que é uma decisão certa e, ao mesmo tempo, é uma decisão, para mim, um sinal de Deus, confirmando muita coisa, dizendo, olha, nunca estivemos mais longe de um decreto dominical, gente, quero que saiba disso. Dizendo para a gente, dizendo para os outros grupos. Não sei como a Igreja Adventista e, enfim, nem interpretam o mundo certo, não sei como vão interpretar a decisão da corte, mas significa que nunca se esteve mais longe de uma possibilidade de imposição de um dia do que agora nos Estados Unidos. Então, é tipo um sinal para nós, uma confirmação, tipo, que já sabíamos que não é assim, mas achei muito significativo. Pois, onde mais foi passada uma legislação parecida no contexto do estudo? Acho que foi ano retrasado. Alguém sabe? Foi no Brasil, não? No governo de Bolsonaro, não? E teve muitas pessoas felizes dizendo que ele estava aí defendendo os sabatistas, não? Os interesses de quem guarda o sábado, não? E também eu acho que foi facilitada essa questão do ensino em domicílio, não? Homeschooling. Então, de alguma maneira, me parece assim que, não, presidente super conservador, a gente tem aqui uma Corte Suprema com maioria conservadora, não? E eles estão basicamente fortalecendo aqui esses direitos de quem guarda sábado, não? Daria para pensar, não, duas coisas, como você diz, Pedro, assim, né, que por um lado, né, essa questão de nada indica, né, que essa seja um conflito, né, real em algum momento, né, porque existe legislação robusta que nos dá a liberdade de guardar esse dia, mas também parece confirmar, né, de quem é conservador, né, que esse é o caminho certo, não são eles que defendem o nosso sábado, né? Não sei se vocês veem assim também. Mais alguém quer falar talvez alguma coisa? Mas assim, essas são algumas das notícias assim recentes. Que mais teve alguma notícia importante aqui no Brasil? Bolsonaro não poder ser presidente durante os próximos anos, se candidatar, foi importantíssimo. Sim, notícia de ontem, não? Exatamente. E
eu espero assim que a gente se tome o tempo, né, para entender essas notícias assim no seu devido contexto, né? Porque quem segue redes sociais sabe, né, que é um grande momento, né, para memes e para deboche e enfim. A gente precisa ter muito cuidado assim da gente não se contentar apenas com manchetes, né? Eh, tudo bem, é inelegível, mas por quê? Tá? A gente precisa entender como é que chegou a esse ponto, não? Porque senão a gente cai num perigo assim de sermos superficiais, assim como a direita muitas vezes é superficial, não? E a esquerda também, infelizmente, comete esse erro de se apenas focar dizer algumas falas escandalosas e tal, mas a gente precisa entender os princípios por trás. Não? Eu achei interessante, né? Eu sei que alguns conseguiram acompanhar esse processo e tudo. O ministro Alexandre de Moraes ele falou algumas coisas muito importantes e relevantes, e eu vi que o texto não está disponível na íntegra, mas os vídeos estão aí, né? Quem quiser ver. E ele fala bastante sobre a questão da liberdade de expressão e como ela não pode ser confundida, né? Então, quando ele apresenta a sua justificativa, né, para a decisão dele, o voto dele, né, ele falou o seguinte aqui, vou ler para vocês. Ele fala assim: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é consagração da desinformação, não? Liberdade de expressão não é ataque à democracia, não é ataque aos pilares da democracia, não é ataque à independência do poder judiciário, não há democracia sem judiciário independente. Aí ele cita a Carmen Lúcia, a ministra, não? E ele faz alguns pontos importantes aqui. Ele cita 2 livros, né? Engenheiros do Caos e Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Melo, né? Que fala sobre o perigo das fake news, né? Eu achei assim bem interessante que assim todos os posicionamentos desses magistrados, esses ministros, né? São bastante detalhados, né? Muito bem fundados, né? E eu não sei a que nível, né, vocês têm tempo e disposição para se aprofundar nessas coisas, mas eu acho que a gente precisa sim entender um pouco além, né, das manchetes, não? Porque, né, igual como na escola, na aula de matemática, saber o resultado, né, isso não te salva na hora da prova. Você tem que saber como chegar lá, tá? Isso é um princípio importante, né? Porque tem muita gente que vai falar, eu já sabia, né? Eu sempre sabia que ia ser assim, ou sempre fui a favor disso ou daquilo. Tá, mas você sabe por quê? Né? Eu queria, assim, talvez encerrando aqui com essas palavras, né? Encorajar, né, todos nós a gente realmente levar a sério notícias, tá? A gente realmente tentar acompanhar as coisas que acontecem no mundo. Tudo que a gente tocou hoje são notícias super atuais. A gente entende que são notícias relevantes, são assuntos que a gente vem estudando há tempo, não? São coisas que se encaixam no contexto profético que a gente tem o dever de entender e entender bem, não? Porque quem interpreta lei, não? Constituição, não é apenas a Corte Suprema, tá? Quem mais interpreta?
nós, não é? O nosso papel é entender, não, como as coisas devem ser entendidas e saber diferenciar quando uma decisão é justa ou não é, não? E não tem como a gente tomar posições bem fundadas sem a gente se informar, não? A gente vai continuar fazendo aqui nosso melhor para disponibilizar material traduzido, tá? Mas aqueles que têm o privilégio e falam outro idioma, falam inglês, de repente, vocês também têm um dever de compartilhar essas coisas, tá? A gente tem um grupo, na maioria do tempo, um grupo silencioso, não? Mas é para ser um ambiente onde a gente discuta coisas relevantes, né? E eu acho que fazer isso de semana em semana pode não ser suficiente, não? Eu não sei o que cada um de vocês faz durante a semana, eu sei que todos vocês trabalham e têm um longo dia e muitas preocupações, e de repente também metade do ano já se foi, não? E a gente ainda está tentando entender assim conceitos básicos muitas vezes, não? Então eu queria não desencorajar, mas eu queria realmente animar vocês, não? Procurem e indaguem, perguntem, tá? Porque o tempo está avançando tão rápido como sempre, mas dá a impressão que está passando mais rápido que nunca, né? Com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E é só isso que eu queria compartilhar essa manhã. Me perdoem que passei um pouco do tempo aqui e logo mais nós nos veremos no estudo com a Carolina, tá bem? Podemos nos ajoelhar para fazer uma oração. Querido Deus, mais uma vez te agradecemos pelo tempo essa manhã. O mundo está girando cada vez mais veloz, assim nos parece, e as coisas estão acontecendo numa velocidade, mas também numa precisão que nos surpreende, nos fascina e também nos deixa tranquilos e firmes, porque sabemos que o Senhor não nos deixou despreparados. A gente agradece pelo privilégio da gente ter a mais firme palavra profética e que possamos fazer bom uso desse presente que o Senhor nos confiou. Que possamos aproveitar bem o nosso tempo hoje, nesse sábado, nessa manhã, e que sejamos todos ricamente abençoados. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.